Fala pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo jóia? Nós estamos aqui hoje para mais um 3D Podcast, querido. E nesse mês de outubro agora é um mês de celebração, de alegria, né? É um mês que nós celebramos aí a Reforma Protestante, meu irmão. Exatamente, dia 31 de outubro, Eita, nós, hein? Olha, você vê? especificamente. É isso, irmão. 31 de outubro. Então, nós tem esse mês agora que nós vamos comentar um pouco sobre a Reforma Protestante. Nós já falamos aí, né, em outras oportunidades a respeito dos 5 pontos ali, né, do calvinismo, que tem a ver com a Reforma também, né? Falamos sobre os 5 solas, né? Na verdade, nós falamos sobre 4, né, Lan? 4 Ficou solas, faltando uma solas, né? exato. Ficou sola mesmo, meu irmão. Ficou, Com um só. ficou sozinho sem as outras. Na época, a gente teve problema de saúde, a gente acabou não conseguindo reproduzir ela. E hoje nós estamos aqui para falar justamente dela, né? Exatamente. Assim, pode ser que em algum momento a gente, tanto no Instagram do 3D, ou talvez no Instagram da Igreja Bereia, se você não segue a Igreja Bereia, já segue lá. A gente talvez coloca mais informações, né? O pessoal da mídia aí fica bem atualizado, né? Sim, é verdade. Aliás, quem deu esse tempo pra nós foi a Isa, a né? Isa, que é a líder Assim, nossa da mídia. Não é o mês da reforma? Por É, que falou, tá não ligado, hein, fala da cara? reforma, tá aí, pediu. Tá reformado, tá luterano. Meus queridos, e aí nós queremos conversar um pouco sobre isso com vocês hoje, sobre, né, essa última sola aí, que é Sola Deo Glória, né? Só Deus a glória, né, Só Lá? deu glória. Cara, é importante, né? Não vou começar a falar agora, que vai ser minha vinheta ainda, Sim, né? Mas são um assunto extremamente importante, cara. meu irmão, faz diferença e nós precisamos entender e aprender um pouco mais sobre a importância dessas coisas que a gente acha que é só histórico, mas na verdade é algo para ser aplicado também nos dias atuais. Então, depois daquela vinheta que você já sabe que a nossa produção entrega aí, a vinheta abençoada, nós vamos estar falando aqui hoje sobre Sola Del Glória. Vai lá, solta a vinheta aí, meu irmão. É isso aí, meu querido. Então, você está aqui com a gente no vídeo, né, para ficar aí, conversar um pouquinho mais sobre essas solas aí da Reforma Protestante, né? E eu quero, antes de passar aqui e nós já apertar o play, já conversar com o Lan, que o Lan tava pronto, você viu que quase antes da vinheta ele soltou alguma coisa aí, mas segurou para deixar você curioso mesmo, você chegar até aqui. Antes disso, já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Ô, Eric, curtir como se eu nem assisti, meu irmão? Pode curtir, rapaz. Você vai ver só como é que você vai gostar. Sabe por quê? Porque nós não vamos falar de nós aqui. Nós vamos falar de Jesus. E Amém. de Jesus, meu irmão, não tem como você não dar um joinha naquilo que Jesus faz, porque ele é top. Pode comentar, entendeu? Pode comentar. O comentário que nós sugere para você, sabe o que é? Comenta aqui sobre alguma dúvida que você já tenha sobre esse assunto, porque eu creio que você deve conhecer sobre o assunto, já deve ter ouvido falar, ou se você nunca ouviu falar, manda aí as suas dúvidas, né? Já solta o comentário, mas eu não assisti ainda, não tem problema. Comenta nem que for rato na batata aí, meu irmão. Não tem problema não. E compartilha, meu irmão. Tem que compartilhar, sabe por quê? Outras pessoas precisam ser edificadas pela palavra do Senhor. Não tem a ver com 3D, né? Não tem a ver com o podcast, não tem a ver com o Lan, não tem a ver com o Eric. Tem a ver com o reino. E dentro do reino, se tem uma missão que foi dada para nós, é demonstrar a glória de Deus. Então, nada mais justo que a gente fazer isso daí, uma vez que ele já fez todas as coisas, né? O que nós aprendemos ontem no estudo de escatologia, né? Por a gente saber quem Deus é e entender o que ele fez, é que nós nos colocamos na posição de servir e abençoar e honrar o nome dele devido a tudo que ele já fez por nós. Então, faz a sua parte aí para que esse reino continue crescendo em nome de Jesus, querido. Olá, então vamos lá, vamos entrar nesse Bora. assunto aí, meu irmão? Bora, vamos entrar. Sola Deo Glória. Exatamente, né? Quando a gente fala de reforma protestante, obviamente não aconteceu só na Alemanha, né? Aconteceu em vários outros lugares, mas ficou marcado esse lance da Alemanha porque foi aí um marco, né? Sim. Foi ali como é que é o pessoal fala, os historiadores, o tupim da guerra, né? É o motivo principal ali, aquele que marcou tudo, né? Vieram outros reformadores, né? Que é chamado de pré-reformadores, no sentido de que eles já tentaram ali, em algum momento,
bispos da própria Igreja Católica, fazer uma reforma na igreja, Uhum. né? John Hus, aquele Wycliffe, né? Inclusive tem um vídeo muito antigo que você tem no YouTube, cara. Você coloca lá Wycliffe, né? Acho que é John Wycliffe lá, filme. Aí tem a história dele lá de como que ele tentou fazer uma reforma, já traduzir a Bíblia para a língua inglesa, né? E aí, meu irmão, é o que você sempre fala, né? Você tá um monte numa cortina, se você põe a cabeça pra fora, isso corta sua cabeça. Pensa num grande teatro com a cortina fechada, aí você pega e vai chupa a cabecinha pra fora. Ah, Aí eles vão e cortam sua cabeça. E foi o que aconteceu com ele. A igreja matou ele, né, cara? Porque muita manipulação, muita venda de indulgências, muitas pregações, assim, com o intuito de trazer o domínio da igreja sobre as pessoas, uhum. né, o favorecimento da igreja em alguns casos, alguns de posição, enfim. E aí teve então esses pré-reformadores, né? Inclusive tem aquela história antiga, né, de que John Hus, quando ele foi morrer, né, e Hus significa acho que ganso, se eu não estou enganado. Hus significa ganso em inglês. E aí ele fala assim, ó, vocês estão matando um ganso hoje, mas Deus vai levantar um cisne, alguma coisa assim, e vocês não vão poder calar. E aí depois vem Martim Lutero, né, como reformador, e ele realmente não conseguiram calar o homem, né, cara? E lá ele começa a ver todas essas dificuldades, né? Acho que a maioria do pessoal conhece a história. A gente vai focar no Soli Deo Glória, né? Uhum. Mas só para fazer um contexto aqui, o intuito de Martim Lutero inicial não era rachar a igreja, Sim. né? Ele não queria rachar a igreja, porque na visão dele nem tudo estava ruim, mas ele queria reformar a igreja, né? Tipo, tirar algumas coisinhas que precisavam ser tiradas e manter a igreja do jeito que estava, tipo, no sentido de que usar toda aquela estrutura, mas de forma bíblica, né? Ele Uhum. não queria assim, vou lá abrir a igreja luterana, né? Que hoje existe a igreja Sim. luterana, mas não que a igreja está errada também, nem nada disso, né? Mas não era a intenção principal ou inicial do Martinho Lutero, né? Chegou um momento que ficou incabível, né? E ele teve que sair de lá. Não é que ele não quis rachar, racharam com ele de lá. E aí, então, ele prega lá suas 95 teses, né? Uhum. Que é um lugar onde ele coloca lá em Wittenberg, na Alemanha, era o lugar onde se propunha debate mesmo, né? Ele foi lá, o que seria hoje um plenário, né? Sim. Onde os deputados sobem para discursar e propõem argumentos, propõem leis, não sei o quê. Então, o Martinho Lutero ele faz isso. Ele vai no lugar onde se propunha debates, Uhum. se propunha, ó, é isso aqui que nós precisamos conversar. Aí tá lá, 95 teses, né? E o que se ficou da reforma protestante foram 5 solas, né? Da reforma, que é somente as escrituras, somente a graça, pela graça, somente Cristo, somente pela fé e glória somente a Deus, não é Uhum. isso? E cada um desses pontos daria uma live específica só para eles. Sim. Só que como a gente, no ano passado, a gente gravou, volta aí no 3D no canal aí, Isso. galera. Pelo amor de Deus. Vai lá e assiste os vídeos que nós fizemos, né? Somente a fé, somente a graça, somente as escrituras e somente Cristo. Uhum. E faltou glória somente a Deus. Por quê? Porque eu fiquei de gravar esse vídeo e gravei e não postei. Olha você vê que coisa louca, né? E aí naquelas limpeza de galeria, eu acho que eu devo ter excluído e não gravei outro, né? Aí passou o tempo, aí perdeu a graça, né? E É, teve esse lance também da Isla ter ficado doente, sim. né? Teve que fez cirurgia depois disso. Não imediatamente, mas enfim. E nós vamos falar hoje sobre glória somente a Deus. Só que um dos pontos que eu queria levantar, cara, é que, obviamente, né, o que Martim Lutero ele fala, né, glória somente a Deus, é porque não estava dando somente a Deus. Uhum. E o povo desde o Antigo Testamento era um povo muito idólatra. Cara, um dos pecados mais assim que era mais recorrente em Israel e que Deus sempre estava advertindo o povo era: vocês têm que tomar cuidado de quando vocês entrar na terra que vocês
vão habitar, vocês livrar de todo mundo que tá, livrar de todo mundo que tá lá, por quê? Porque senão eles vão querer induzir vocês a seguir os deuses deles, prestar culto aos deuses deles, e não quero que isso aconteça. Mas um dos pecados que mais Israel cometia, ou o primeiro dos pecados, era idolatria. Eles se envolviam com os outros povos, né? Inclusive homens casavam com as mulheres de outras culturas e começavam a adorar o Deus deles. E um exemplo claro disso aí é o próprio Salomão, o rei Salomão, o mais sábio de todos. O cara era sábio, cara. Ele foi mesmo. O cara era sábio. E aí o que ele faz? Ele começa a se envolver com várias esposas e concubinas. E aí então ele começa a adorar o Deus dessas mulheres. E o mesmo cara que ele constrói o templo ao Senhor, ele também constrói templo aos outros deuses. Olha que loucura isso aí, né? E nós vamos achar que nós estamos livres disso? Não tem como, De né? maneira alguma, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, um dos pecados, alguém disse, né? Acho que tem um livro sobre isso, que o homem ele é formador de ídolo. Ele é formador de tudo que é ídolo. Uhum. Ele é formador de ídolos porque tá dentro do ser humano, parece, essa necessidade de adoração. Sim. Se ele não encontra Deus nas Escrituras, encontra Jesus, ele vai formar um Jesus. Ele vai formar um Deus, mesmo que ele não ponha esse nome. As religiões estão aí para provar. Né? É o quê? É um homem tentando atingir um nível de transcendência, de plenitude, e aí eles precisam fazer alguma coisa para alcançar ou nessa vida ou na próxima vida, né? Você pega os muçulmanos, os hindus, os budistas, eles têm que fazer alguma coisa para alcançar esse estado, né? Uhum. E na religião cristã não é assim, é o contrário, né? Deus, ele se revela, né? Igual o texto que eu abri no domingo agora de Isaías 65, aonde Deus fala, né? Eu me revelei a um povo que não me procurava. Então é Deus que faz esse negócio. E a tendência do ser humano é sempre pegar essa glória que é de Deus e entregar para ídolos, né? E quando que eu sei que eu estou quando eu estou formando algum ídolo? Quando eu estou entregando além do necessário para aquele ídolo. Isso tornou um ídolo. Filhos pode se tornar um ídolo. Sim. Maridos pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa. O jogador O de meu futebol. eu. Nós podemos ser ídolos de nós mesmos, né? Não é que eu sou vaidoso, é autocuidado. Não, o seu ídolo é você mesmo. Isso. Né? É egolatria, né? Exato. O cabelo tá um pouquinho coisa, não, eu não posso nem que as pessoas vão falar de mim e tal. Então você, né, tanto homem quanto mulher, né? Tem homem que também é vaidoso ao extremo que, nossa, pai do céu, não sai nem quando tá Quando ventando. Jesus está conversando com a mulher samaritana lá, ele não fala que não existe adorador, né? Ele fala assim que na verdade Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Exatamente, cara. Então ele não está dizendo que não existe adorador ou que não o pessoal não está adorando. Só que Deus está procurando quem adora ele de verdade, né? Exatamente. E aí a imaginação é ao infinito e além, né, cara? O ser humano ele é muito disso. Às vezes o pastor é o ídolo. Sim. Né? E nesse caso de Martim Lutero, que ele está combatendo, né, essas glórias que eram divididas, né, por incrível que pareça, né, você vai pensar, poxa, deve ser Satanás, né, cara? Né, o pessoal tá adorando um demônio, tá adorando alguma entidade. Não, ali o combatente era a igreja. Olha você ver que né, essa é o Tropa de Elite, né? O inimigo agora é outro. Né? Antigamente era o diabo, agora o inimigo agora é a igreja, né, cara? Então a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque a igreja estava roubando a glória de Deus. Os membros, né, as lideranças, se prestavam um culto ali a ídolos, a santos, até mesmo papas e arcebispos e todo aquele colégio magistrado da Igreja Católica ali, recebiam algo do povo que não era deles, cara. Que não era deles, não competia entregar tudo aquilo a eles ali. Eles não tinham aquele poder, eles não tinham aquela glória, né? E a glória, esses cinco sola, essa sola e del glória, né? Glória somente a Deus, não é que a pessoa fala assim, eu te adoro, eu te adoro. Não necessariamente precisa ser algo confessional nesse sentido explícito, mas a atitude que a gente vai ter durante essa medida de relacionamento que pode evidenciar esse desvio de
de adoração. Uhum. Né? Então, pô, e como eu falei, e aí a imaginação é infinita e além. É jogador, é time, é igreja, né? É Uhum. pastor, é ministério, é Sim. eu, é os filhos. Aí você pode. Profissão, tem várias Exatamente, coisas, né? exatamente. Até que mesmo quando, não sei se foi Moisés ou Elias, até se você lembrar, se me ajuda aí, que quando, no caso, Elias foi arrebatado e desapareceu, né? E Moisés morreu e também nunca se acharam o corpo dele, né? Uhum. E tudo mais. E aí eu não sei se foi Moisés, acho que eles mandaram uma comissão de pessoas para tentar achar o corpo de tudo que é Foi jeito, cara. Elias. Foi de Elias? Uhum. Mandaram de tudo que é jeito para poder. Por quê? Cara, porque Elias foi o cara dos profetas, né, E aí cara? Eliseu falando assim, não vai, Não é, não é? não Não vai, vai. não vai. Por Eles quê, cara? foram e não Porque acharam. se achasse o corpo dele, o que você acha que eles iam fazer com aquilo? Exato, Entendeu? É cara. igual a Bíblia fala também, lá acho que é Judas que fala, que houve uma luta entre Satanás e Uhum. o anjo por causa do corpo de Disputaram pelo corpo de Moisés. Moisés. Uhum. Então por que será que Deus recolheu o corpo de Moisés e não deixou ser achado, cara? Uhum. Porque senão nós ia lá hoje lá no Israel, tava Nossa! lá embalsamado lá o Moisés lá com o cajado de pé, assim, abrindo o mar. Eles dão um jeito de fazer uma piscininha lá, Ah, congelar, né? fala pra você, velho. Exatamente isso aí, cara. Então o homem é uma fábrica de ídolos, né? Eu acho que quem fala isso é o Tim Keller naquele livro lá que você vai emprestar pra mim depois, o Falsos Deuses. Sim. Eu acho que é ele que fala isso aí, que eu vi alguém comentando. É, cara, e olha você vê que loucura isso aí, né? A gente pode fazer de qualquer coisa o nosso Deus Uhum. e vir no culto do domingo, Sim. né? Fazer igual você Achando falou, que tá adorando Deus, né? achando que tá adorando a Deus. Se eu faço um plano de carreira que eu, nossa, e eu sacrifico coisas, eu sacrifico minha família, eu sacrifico meu ministério, eu sacrifico, por exemplo, eu tenho um sonho, a gente tá fazendo faculdade. Uhum. Sonho, modo de falar, mas eu tenho um desejo, né? Não é algo assim que, nossa, eu me vejo sem aquilo, eu não sou ninguém. Mas vamos supor, a gente está fazendo faculdade de teologia. E eu tenho na minha cabeça, assim, se eu tiver condições, eu preciso me programar nesse percurso de fazer um mestrado em alguma área, tem uma escola específica que eu olho, tá caro a mensalidade, mas que eu olho, pô, se eu tivesse condições de fazer um mestrado nessa escola aqui, né, cara, seria legal. Mas se eu fizer disso um ídolo no meu coração, cara, eu preciso perseguir isso, eu preciso alcançar lá. E realizar isso é o fim, entendeu? Realizar isso é um motivo real da minha existência. Não, se eu não fizer isso aqui, cara, acabou minha vida, cara. Né? Tudo que eu construí, vamos supor, tô dando para concurso. Se eu não passar nesse concurso, cara, não sei o que eu faço na minha vida, eu entro em depressão, cara. Esse é o ídolo. Se eu não casar esse ano, se eu não casar esse ano, aí eu não sei o que vai acontecer de mim, cara. Ou olha que loucura isso aqui, cara. Em Gênesis 29, cara, fala dos filhos de Jacó. Olha que loucura. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu filhos a Raquel, que Raquel era estéril, né, cara? Uhum. Ah, porém, era. Não. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Uhum. porque Jacó amava Raquel, certo? Porém, era estéril. Lia engravidou, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Ou seja, a Lia era desprezada porque Jacó amava Raquel. E aí ela, cara, a mulher naquela época, o negócio dela, se ela não fosse dar filho, não era ninguém, Sim. né? Então o que ela pensou? Eu preciso da atenção do meu marido. Já sei. Eu vou dar um filho para ele. Se eu der um filho, aí ele vai olhar para mim. Aí, beleza. Aí eu falo assim, ó, certamente meu marido me amará. Deu o nome de Rubem. Lia engravidou de novo. Quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Quem que era o ídolo dali? Bendito do marido dela, cara. E 3 filhos já, e o homem nada, né? Aí o versículo 35. Engravidou outra vez, e quando deu à luz a outro filho, disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, né? A tribo que vem, o nosso Salvador, né? Uhum. Então parou de ter filhos. Olha que loucura, cara. Ela teve 3 filhos e ela fala: agora eu vou alcançar a atenção do meu marido. No quarto, ela fala assim: eu vou louvar o Senhor agora.
Aí ela para de ter filho. Agora você entendeu. Igual a história de Ana, mãe de Samuel, né? Uhum, Quando ela ia orar, ela falava: Senhor, me dá filho, senão eu morro. O marido dela amava ela, ela uhum. era bem tratada, ela era bem cuidada em casa. Acho que era Querute, que chamava a outra, que eu não esqueci É o o nome nome dela. feio, né, Um nome cara? difícil. Eucana é o É o marido, marido, né? né? A outra chamava alguma coisa. Ana, Penina. Penina, Querute. Acho que ela foi uma das mulheres de Moisés. Moisés teve, acho, né? Ah, não vou lembrar agora. Acho que é isso mesmo, Moisés ou Abraão. Aí ela sempre ali, a outra tinha um filho e tudo mais, mas Eucana sempre gostava dela. E ela foi um dia diante da presença de Deus, falou para Deus também: me dá filho, senão eu morro. E nada. Aí um dia ela tá lá no altar e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele pro Senhor. E o Senhor vai dar o filho para ela. Vai Ou ser. seja, eu amo tanto isso, mas eu estou disposto a colocar aquilo que eu amo diante do seu Uhum, altar para o Senhor receber. E pronto. E aí exato. depois aqui de Samuel, ela teve outros filhos e filhos, como diz a Exato, né, coisa. cara? Então, E a família, ela, inclusive, teve um movimento muito grande, né, na internet. A gente tá falando de Deus, só Deus somente a glória, mas a gente tá falando como que aquilo que Deus fez bom pode roubar, sim, nos roubar no coração e entregar agora aquilo que Deus nos deu, sim. né? A bênção e não ao abençoador, né? É, Então, você pega nesses casos onde pessoas fizeram de seus filhos deuses, né? Seus filhos, não, ele não é intocável. Dos seus maridos, Deus, das suas esposas, Deus, né? No ponto de falar, eu já ouvi isso, poxa, eu colocava minha esposa lá em cima, cara, né? Mas aí depois que toma a rasteira ou perde ou acontece qualquer outra coisa, a uhum, pessoa se vê sem chão, porque o chão não era Cristo. é, O chão não era Jesus. E a Lia é um exemplo disso aí. Agora eu vou receber a atenção dele. E depois, não, vai. cara, eu quero a atenção de Deus, cara. É Deus que importa. E Jesus mesmo vai falar isso. Se vocês amam seu pai e sua mãe mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Se vocês amam seus filhos, qualquer outra parentela, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Não que a gente não deva amar ou desprezar, porque quando fala isso, não significa que necessariamente ele espera o oposto de nós. Uhum, Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que quem nega os seus parentes ou da sua própria casa, sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ou sim, seja, existe um lugar para o cuidado de responsabilidade que nós temos, né? Cada um no seu papel, da mulher, do homem e tal, para com a nossa família. Mas quando isso é extrapolado, vira um lugar que Deus fala assim, aí tá perigoso. Até quando eu estava falando sobre bebida alcoólica, no último vídeo que eu gravei do 3D, né, eu dei esse exemplo. Né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? E é meio complicado mesmo, porque como que Deus pode permitir uma coisa, que essa coisa é a causa de vários crimes, mortes, acidentes e maldade no mundo? uhum, Né? Porque a minha defesa lá foi que a bebida alcoólica em si não é proibida, nem pecado na Bíblia. sim, Claramente a Bíblia condena a embriaguez. Né? Mas como é que pode isso, né, cara? Acidentes de trânsito são causados por conta do uso da bebida e tal, e outras coisas, dentro da nossa cultura principalmente. Mas se for para pensar nos outros pecados, também é assim. Então, por exemplo, Deus manda a gente se alimentar, certo? A gente precisa cuidar do nosso corpo, mas a gula é pecado, é, entendeu? A Bíblia fez. Você pega qualquer outro tipo de prática que no comum, por exemplo, dormir, a Bíblia manda a gente descansar, mas a preguiça é pecado. Entendeu? Quando você pega aquilo que Deus fez bom e você leva aquilo ao extremo, ele se torna torna algo ruim. algo ruim. Você pega outras áreas, o sexo dentro do casamento é o que Deus fez, Uhum, mas fora é pecado. Ou sim, seja, Deus deu, mas não é para você usar da forma que você quiser sim, e acaba se tornando um desvio. Então, a família é algo bom que Deus nos deu, mas a glória é somente a Deus. O emprego, Deus manda a gente trabalhar, é, mas se a gente ser um workaholic aí, não uhum, perde tanto. Qualquer outra coisa, igreja. Jesus estabeleceu a igreja. Estabeleceu a igreja. Mas, igual o José fala, se eu trair, né, uhum, a família ou a esposa com a igreja, também eu estou pecando. E várias outras coisas. E várias outras coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado. E a gente vê, cara, que desde o Antigo Testamento, Deus e o próprio Deus, ele faz tudo para a glória dele. uhum, Deus, ele faz tudo para a glória dele. Né? Existe uma heresia do inferno, e quem eu ouvi falando sobre isso foi aquele pastor Vitor Azevedo, né? Aí eu falei o nome.
Ele fala algo assim com base nesse texto aqui, ó, de Romanos 32, não sei se você já ouviu. Deixa eu achar. Romanos 8:32, né? Eita. Aqui, ó, Romanos 8:32. Fala assim, ó. Olha que loucura. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí, o que esse cara fala? Você é mais valioso que Jesus. Porque você faz uma lógica aqui, né? Bom, se Jesus era o melhor de Deus e ele entregou o melhor por causa de mim, significa que eu valho o melhor. Você entendeu? Olha a lógica. E ele não vai pagar, tipo, na mesma moeda ou inferior. Então eu sou mais valioso que Jesus ou igual a Jesus. Cara, isso aí é uma. Gente, isso aqui é uma heresia tão desgraçada, cara. Porque ou você tá se elevando demais, ou você está rebaixando Jesus. Porque uma lida rápida aqui em Romanos, capítulo 1, 2, 3, o Paulo vai deixar que todo mundo pecou e todo mundo vale nada e que nós merecemos é a morte. Que nós não somos coisíssima nenhuma. Que nós estávamos indo pro inferno mesmo. E eu falar que Jesus está no mesmo nível que eu, ou eu falo que Jesus pecou, ou eu falo que Jesus também não valia nada, ou eu estou me elevando. Não, eu sou também divindade, né? Eu também sou Deus, eu também não tenho falha, porque Jesus é assim, né? Então, quando a gente vai perceber, já que eu vou voltar nesse tema, quando a gente vai olhar para a criação, Deus faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, né? E ele fala para o homem, multiplica, enche a terra. Por quê? Cada vez onde o homem ia, a imagem semelhante de Deus ia estar lá. A glória de Deus ia estar naquele lugar. Então, trocando em miúdos, Deus quer que a glória dele enche toda a terra. É essa visão que Isaías vê lá em Isaías 6, né? Santo, santo, santo. Como é que é? Santo, 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 Senhor dos Exércitos, né? Tua glória enche toda a terra. Né? Isaías 6 vai falar sobre isso aí. Então, Deus cria o homem para a sua própria glória, para que a sua glória se estenda ainda mais, né? Deus não precisa de elogios, Deus não precisa de adoração, não. Ele faz tudo por causa da glória dele. Quando a gente vai lá para Gênesis 11, ver a Torre de Babel, né? E aí, qual que é a ideia daqueles homens lá? Né? Vamos construir uma torre e vamos fazer o nosso nome famoso. Então você já viu o homem tentando já roubar algo que é de Deus. Sim. Né? E tem várias outras coisas nesse texto, claro, mas aí Deus vem e acaba com aquilo ali. Aí no capítulo 12 ele fala para Abraão, agora eu vou multiplicar a sua descendência e o seu nome vai ser famoso. Homem, como assim Deus não queria que Babel fosse crescer porque o nome deles ia ser famoso, mas agora Deus vai fazer o nome de Abraão famoso? Aí aqui que fala em Romanos 4:20. Deixa eu ver se aqui 4:18. Deixa eu ver. Ó, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Né? Assim será a sua descendência. Aqui, ó. No versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo. Né? Vamos ler o 19. Ó. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que agora também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ou seja, no final, por que Deus abate no capítulo 11, onde fala assim, o nosso nome vai ser famoso. E Deus faz assim para Abraão, assim, ó, o seu nome vai ser famoso na sua descendência. Porque aqui, ó, ele deu glória a Deus. Quando ele entende que tudo aquilo que ele alcançou, que ele produziu, que ele fez, tudo, foi porque o Senhor permitiu, aí Deus é glorificado no fim das coisas. O fim é a glória de Deus. Então Deus faz tudo desde o começo para glória dele. Você pode ter uns textos aqui no Êxodo, a mesma coisa, quando você dá uma lida ali, uma lida corrida em Êxodo, no livro de Êxodo todo, Deus vai libertar o povo do Egito, e fala assim, ó, por amor ao meu nome, por amor à minha glória. A gente vai ver isso lá. Ou seja, Deus, em Deuteronômio 7:7, ele fala para Israel, olha, vocês não são um povinho, vocês não são melhor que ninguém, não.
Vocês não têm nada de especial, vocês não eram maior, vocês não eram bonito, vocês não eram nada, vocês não eram cheiroso, não tinha nada. Eu escolhi vocês. Ele fala, por quê? Por amor do meu nome, por causa da minha glória. Então, tudo que Deus faz, do início ao fim, é por amor à glória dele, né, cara? Quando Israel vai pecar no deserto, as correções de Deus, ele faz isso por amor à glória dele, por amor ao nome dele. Ele ama o povo, seu povo? Ama, óbvio que ama. Ele decidiu amar e tudo que ele ama, que ele faz, glorifica ele mesmo. Uhum. Você entende? Sim. Então, até uma vez eu vi o Juliano Som, muito tempo atrás, falando sobre isso aí, que Deus ama a sua glória mais do que nós mesmos. Nossa, mas como assim? Deus ama a glória dele mais do que a nossa. Você entende? E isso destrói, falando, né, dentro de uma teologia humanista que estamos vivendo hoje, onde o homem é o centro de tudo e Deus tem que fazer tudo que ele gosta, tudo que ele quer, senão ele vai fazer, você vai ficar birrento, ou vai adorar outro Deus, ou sei lá o quê. Isso é uma. Não, que Deus mau, que Deus egoísta, nossa, que Deus isso e aquilo. Deus, amando a si mesmo e amando a sua glória, deu, dividiu. Ele transbordou, né, igual uma pregação do Jonas Madureira lá na conferência. Ele transbordou em amor, fez o homem à sua imagem e semelhança e fez tudo o que fez, deu seu próprio filho. Então, quando a gente entende isso, né, essa centralidade da glória de Deus em toda a história da redenção, a gente começa a entender que, no caso, né, Martinho Lutero, não sei se ele usou esses textos, né, Uhum. para estipular tudo isso aí, mas ele entendeu que, cara, acho que essa igreja católica aqui, né, tá assumindo uma glória que não é dela, tá assumindo um posto que não é dele, Sim. né? Eu acho que esse líder maior aqui, ele não é tão maior assim não, né? Eu acho que existe um nível de liderança, de humanidade aqui, e existe Deus. Eu acho que esses caras estão tentando dar um passinho acima aqui, que não é algo que Deus planejou, né, cara? Aí, inclusive, até o próprio Jesus, quando ele vem aqui na Terra, ele fala que a missão dele, a gente muitas vezes qualifica a missão de Jesus com o que ele fez na cruz, né? Mas só que ele sempre disse que a missão dele era glorificar o Pai, né, cara? Então, assim, o que ele fez na cruz não era especificamente apenas para salvação, mas para a glória do Pai. Exato, desde o início ele vem fazendo isso aí, Entendeu? né? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Isso. E a Entendeu? vontade dele era nos amar e se entregar, mas glorificar a Deus, Deus Pai. No capítulo 12 de João ele fala isso, cara. Em algum versículo aqui que eu não vou, talvez eu não ache agora, mas ele fala assim, aqui tá marcadinho aqui, ó. Aí, ó, eu acho que esse aqui mesmo. Isso. No versículo 12, 27 fala assim, ó: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E aí vem a voz do céu e fala assim: eu já glorifiquei, e vou glorificar de novo e tal. E aí todo mundo pensa que é um trovão, ou seja, é para a glória do nome de Deus. Ele vai falar isso na oração sacerdotal depois, a mesma coisa. E aí quando a gente entende aquilo lá, voltando para o versículo agora de Romanos 8:32, que Deus não poupou o seu próprio filho, com essa lente, é para a glória dele. Sim. Né? Não é que a gente é melhor. É. Não, Deus deu o melhor dele, muito pelo contrário, porque o problema era tão grande, a desgraça era tão funda, o pecado era tão sujo e fedido, que Deus teve que enviar o seu próprio filho para morrer. Foi a Né? Não única é porque nós, solução que tinha, né? exato, não é porque nós somos muito bons, muito pelo contrário, é porque nós era muito ruim. Precisava mesmo um serviço de excelência. Quando você vai fazer uma obra assim, cara, essa obra que é difícil, não posso colocar qualquer pedreiro aqui, não vai dar conta. Tem que ser um pedreiro profissional, Sim. tem que contratar uma empresa, tem que contratar uma empreiteira, porque senão não vai dar certo. É assim, né? Na hora que Deus, nossa, essa obra aí tá acabada. Tá saindo água onde não tem, tá tudo destruído, tem que mandar meu filho. Né? Para quê? Para que o nome do próprio Deus venha a ser glorificado no Filho, no Pai e no Espírito, né, cara? Uhum. Então é a partir dessa perspectiva, né? Sim. Que nós precisamos olhar e pensar nessa glória, né, cara? Exato. E, cara, a facilidade da gente perder isso aí, só retomando isso aí, né? A facilidade da gente perder isso de vista, eu posso dar um estudo aqui, às vezes entender que alguma hora passar no meu coração de os elogios que eu recebo, eu falei que é bonito aqui, né, cara? Se tem isso, se tem aquilo. Cara, como que a gente tem que vigiar com isso, cara?
como que a gente tem que vigiar com isso aí, cara. A gente achar que a gente é autossuficiente, né? Sim. Que aquilo que a gente faz de bom é porque nós somos bons. Né? Cara, isso aí é uma das coisas que mais pega o ser humano, porque conforme vai passando o tempo e a gente vai ganhando confiança para as coisas. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar estudo nas células, cara, era um nervo tão grande, um nervoso tão grande, cara, Uhum. que, meu Deus do céu, não faz nem sentido isso que eu tô fazendo, o que eu tô lendo. Aí você lia, falava errado, se preparava, você não sabia se você lia o esboço ou se você falava. Uns olhos, todo mundo olhando, você se inspirando em alguma coisa, e agora, no versículo. Depois você vai aprendendo a falar, Sim. você vai aprendendo a desenvolver aonde você quer caminhar dentro do texto, olhar para o texto, o que o texto está querendo falar, e você colocar isso, às vezes, de maneira organizada. Uhum. Eu sei fazer. Agora nem preciso preparar tanto. Né? Nem preciso gastar, não preciso nem ficar nervoso. Tem 2 pessoas hoje, pouca gente. Vamos cancelar. Deixa para quando vier mais. Aí eu não vou gastar minha munição, que essa munição aqui é boa demais para gastar com esses 2 só aqui. Jogar fora à toa. Não. Então, tipo, olha como é que qualquer coisa pode roubar o nosso coração e tentar tirar a glória que é de Deus e mirar em nós mesmos. Né? E mirar em nós mesmos. E foi a proposta do diabo para Jesus, né? Exato. Você quer glória? Só próximo me adora. Exatamente. Só assim. Eu te dou tudo aí pra você que você tem. Eu tenho como oferecer glória pra você. É só se prostrar e me adorar. Exatamente. Então você vê que até mesmo até o próprio diabo quer aquilo que é de Deus, né? Exato. Adoração, glória. Ele Porque, quer isso. exatamente, ele sempre, lá em, o Paulo vai falar, né, que não cair para não ordenar neófitos na fé ou pessoas novas convertidas ao ministério, para que não venha cair na mesma tentação no que o diabo caiu, né, no mesmo orgulho de Satanás, né, esse orgulho no sentido de autossuficiência, de tudo eu, cara. Então a gente tá sempre tendendo, e às vezes coisas como boas Uhum. pode ser como um gatilho para a gente nesse sentido, né? Coisas que são bênçãos santas e coisas dadas por Deus, mas se a gente não vigiar, isso pode ser um gatilho para nos levar a uma queda tão grande e usando o nome de Deus. E isso que é o perigoso, né, cara? Sim. E é difícil a gente perceber isso, Eric. Por exemplo, quando tá no meio do olho do furacão, Uhum. sem que alguém fala algo para nós, cara, vai devagar, acho que você tá viajando na maionese, né, cara? Você já viu o testemunho do Thales Roberto, não, ele contando? Não. Os caras, até os músicos dele Eu vi falando, só né? o Aposan uma vez comentando sobre isso, que tinha tocado Então, com ele. e chega uma hora lá que ele tava, tipo, eu estou acima da média, né, cara? Eu sou bom. Até um dia que o cara, ele não sabe, ele não, olha, é estranho isso também, né? Ele contando esse testemunho, porque ele falou assim que o único jeito dele parar com aquilo é ele fazer mais uma vez para que as pessoas derrubassem ele, né? E aí teve um dia que ele falou que ele ia meio que partir pro precipício, né? No sentido de ele chegou num show lá e ele ia falar assim, cara, eu sou bom mesmo. Eu sou bom, eu sou acima da média, eu isso, eu sou aquilo, que foi aonde o ministério dele deu uma interrompida, né? Até o Aposan fala isso, ele fala pro irmão dele, não, sai que ele vai fazer agora. Sai que para não ser pego na mesma cama, filmando, Uhum. né, tocando o cara. Mas, no sentido de que, cara, o cara às vezes viveu tantas coisas, se destacou tanto, ao ponto de achar que... Você pega até a história de Nabucodonosor, cara, é essa história, Daniel capítulo 4, aonde o próprio Deus levanta ele, quando Israel caiu em idolatria e tudo mais, Deus levanta Nabucodonosor, porque se eu não estou enganado em Isaías, onde ele fala assim, eu vou levantar o meu servo. Aí fala, poxa, quem que é o servo dele? É o Nabucodonosor. Vai vir e vai destruir tudo, né? Vai tomar posse, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí lá em Daniel ele tem um sonho de uma árvore que cresce até o céu, aí depois vem um machado e corta aquela árvore, ela cai e a sua queda é grande, né? E aí Daniel vai ter que interpretar isso aí. E aí ele fala, rei, essa árvore aí é o Senhor. Né? Deus permitiu que o Senhor crescesse tão alto que as suas folhas cobriram todas as nações, você fez sombra para todo mundo.
né? Você ajudou as pessoas, né? Você cuidou, você foi de suporte, tudo. Mas você se orgulhou. E aí vem um machado e te corta. E aí a palavra de Deus fala assim que ele começou a viver como animal, né? O Nabucodonosor. Ele começa a viver como animal, rastejando, No meio dos boi, né? no meio dos animais, tudo. Até que ele retornasse à consciência humana depois de novo, e aí ele dá glória a Deus. Olha que loucura, né, cara? Talvez eu não ache esse texto agora, mas e ele começa a dar glória a Deus porque ele ele reconheceu que só o Senhor é Deus de fato. Aqui, ó. Engraçado que eu acho que o próprio livro do capítulo 4 de Daniel é o próprio Nabucodonosor que faz, que escreve, né? Ele Legal. diz assim, lá, desde o 34, né? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Depois que ele tinha passado toda aquela situação. E ele percebeu que o entendimento dele tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. E ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: que fizeste? Aí pulo para o 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Loucura, né, cara? Então, quando a gente pega a glória de Deus e mira em nós mesmos, ou mira em outro alguém ou alguma coisa, a gente corre o risco de, em algum momento, Deus, e até um ato de misericórdia de Deus, né? Ele dá aquela abatida, né, cara? Uhum. Ele dá aquela freada. E às vezes o meio que ele usa para isso pode ser difícil de Porque lidar. não é o que nós queremos, né? Exato. E não é o que é ensinado hoje, né? Não, de maneira alguma. Você é mais importante. Você Vai pega, nessa, vai. você pega aquela música que eu tava ouvindo aquele dia lá. Então, né? Aquilo lá acabou comigo, Só cara. eu e Deus e mais ninguém. Nossa, você nasceu Vai. pra ser um vencedor. Vai nessa, gente. Gente, para com isso, cara. Vai nessa. Eu não sei Não nasceu pra qual. ser vencedor, não. Para de ficar pegando as melhores partes da Bíblia. Vai ler a Bíblia por inteiro pra você É, entender texto e contexto. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, hein? exatamente, nós nascemos destinados já pro inferno, né, cara? Pela graça de Deus, nós somos alcançados e nós temos vida eterna hoje, cara. Então. Puxa E não vida, estão cara. preocupados com a vida terrena, passageira, de ser gostosinho aqui. Exato. Não que a pessoa não tem que estudar. Sim. Deus vai prosperar muita gente, vai É fazer isso. pessoas crentes milionárias, assim. Deus faz isso. Sim. Mas isso não é evidência, cara, de que a pessoa está no propósito de Deus ou não. Isso não é evidência, né, cara? Nossa, olha como é que. Porque eu olho, igual a gente tá falando ontem, né, no estudo. Cara, se for nesse aspecto, os apóstolos não estavam no propósito de Deus, os primeiros cristãos não estão no propósito de Deus, quem está na China não está vivendo o propósito de Deus, na Turquia não está vivendo o propósito, no Paquistão não estão vivendo o propósito de Deus. Tem todo mundo vindo para o Brasil e para os Estados Unidos Pra poder viver. para poder viver, porque eles não estão prosperando. Como diz meu amigo, né? Aqui que tá a benção. Então é isso, cara. Quando a gente olha, né, fazendo um resuminho aí, a gente vai para esse caminho do sólido ao glória, é mais do que apenas uma frase bonita. Nossa, glória somente a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Não, se a gente for parar a pensar, Deus fez tudo para a sua glória. Sim. Deus faz tudo para a sua glória. Todas as coisas. Eu prosperei. Deus fez tudo para a glória dele. Glória a Deus. Então você não eu tô passando dificuldade. Glória a Deus. Né? Deus pode te abençoar também, pode fazer você viver uma vida estável, prosperar e ir para além da abundância. Existem milhares de pessoas que aconteceram isso. Amém, glória a Deus. Mas eu tava milionário e perdi tudo. Glória a Deus. Glória a Deus também, né? Glória a Deus. Tudo bom. É Tessalonicenses que eu ia falar, né? Em tudo dá Em graça. tudo dá graça. Então, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Né? E voltando para aquele outro ponto, né, cara? Não sei se a gente vai encerrar já. A igreja romana, católica naquela época, né, se, não que mudou muita coisa, né? Quando tem lá o Concílio de Trento, né? Lá a igreja católica ela reforça algumas das suas doutrinas, então não mudou muita coisa, não.
Vou falar baixinho, não muda muita coisa não. Embora a gente precisa separar de a doutrina ou o concílio católico ali, que eles decidiram lá, do católico que vai na missa lá, que nem sabe de nada disso que está aqui. A maioria não sabe. A maioria foi a fé que foi passado, e está seguindo ali, né? Então, aquela estrutura, tudo, a glória, eu dentro daquilo que eu já li, não é glória a Deus, não. Né? Quando você coloca um homem que faz a mediação entre você e Deus, e sem ele, e sem a igreja, você não tem esse contato, a glória tem que vir para a igreja. A glória tem que vir para o homem. Se ele faz, de fato, essa mediação, ele precisa receber glória. Agora, o que a Bíblia diz para nós é que ele não faz. Quem faz, recebe glória. E quem faz? Só Jesus. Só Jesus. Nós concordamos numa coisa. Quem faz a mediação entre nós e Deus tem que receber glória. Tem que receber adoração e tem que receber louvor. Mas a pergunta é, quem faz? E a Bíblia nos responde. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Atos 4, né, vai falar assim, que não há, Atos 4:12, se eu não estou enganado. Não há nenhum outro nome que nós devemos ser salvos. Somente no nome de Jesus. Não tem outra coisa. Então, se é Ele, tem que receber glória. E aí, naquela música, né? Por Ele nós temos que gastar a nossa vida. Se é ele, é ele. É Ele. Então, meus queridos, o que nós queremos deixar bem claro para você aqui é, cara, volte para as Escrituras, porque uma das solas é somente as Escrituras, a palavra de Deus, somente a glória a Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente estas coisas, de fato, são o que vão nos impulsionar para próximo do nosso Pai. E o objetivo de toda a palavra de Deus tem a ver com o nosso Deus. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com aquilo que ele faz, o que ele pode fazer para abundar ou abençoar nossas vidas. Né? Tem a ver com a gente permanecer fiel e com fidelidade, independente do que está acontecendo. Vai ter dilúvio, eu permaneço fiel. Vai ficar no Egito, permaneço fiel. Vai acontecer isso, não importa, eu permaneço fiel, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque somente Ele é a glória. Eu decidi ofertar a glória da minha vida para Ele, porque Ele que deu a vida para que eu tivesse uma para chamar de vida, né? Então essa que é a grande verdade. Beleza? Pessoal, então, como nós já dissemos, curte, comenta, compartilha. Se você tiver dúvidas sobre os solas, vai lá, corre lá, assiste os outros vídeos nossos lá do canal lá, tá lá tudo numa pastinha, então é só você procurar lá, escrever Reforma Protestante, vai aparecer os vídeos lá, você assiste, tira suas dúvidas, deixa aquilo que deixa uma pulguinha atrás da orelha sua. A gente não se atentou aqui em falar sobre contextos históricos, alguma coisa, ser mais incisivo às vezes na história de Martinho Lutero e etc e tal, mas sim da importância da glória de Deus, porque afinal de contas, Martinho Lutero, todos os reformadores só foram a uma ponta do iceberg para que a glória de Deus fosse manifesta, ou seja, Deus usou da vida deles para revelar a sua glória, e esse foi o objetivo aqui do podcast de hoje, demonstrar que a glória de Deus, ela é digna de ser mesmo exaltada, Ele merece, e é Ele mesmo, e demorou. É isso aí, galera, Deus abençoe vocês, graça e paz, fique ligado aí no nosso canal. Mais uma vez, cara, curte, comenta, compartilha, se inscreva e ajuda nós em nome de Jesus, tá bom? E assim nós vamos glorificando a Deus, edificando a igreja e caminhando, né? Como é que é? Caminhando nessa onda. Surfando nessa onda nova do discipulado, né? Amém, cara. Tamo junto. Deus abençoe vocês, galera. Valeu.